Eu sou o Gustavo e bora se atualizar com as notícias. Separamos aqui os destaques dos primeiros 15 dias do mês de agosto, só lembrando como terminou julho. Ele terminou com as notícias sobre o PIB dos Estados Unidos e da Europa, o que acaba impactando o resto da notícia ao longo do mês. Por isso que a gente separou aqui que a Europa fechou o PIB positivo, mas os Estados Unidos não, ele teve uma queda pequena, mas teve uma queda e isso dá um medinho no mercado, as bolsas podem ter efeito com relação a isso, então por isso que é importante olhar esses números de cada país. Seguindo aqui, então, o mês começou com a China desacelerando, principalmente por conta da menor demanda e muitos casos de Covid. Ela teve que atacar isso daí para poder dar uma contida no Covid no começo do mês. Só que a China continuou mal das pernas nesses primeiros 15 dias e aí ameaçando uma desaceleração econômica. O índice Ibovespa, logo no começo do mês, fez uma mudança na sua carteira teórica, tirou a JHSF3, né, que é de shopping, e incluiu, mesmo que uma porcentagem pequena, a Arezzo e a Heineken e São Martino do setor de energia, tá? Lembrando que o Ibovespa é uma carteira teórica que tem umas 80, quase 90 empresas diferentes e pega porcentagens de cada empresa diferente, por isso que é uma carteira teórica. Então, por exemplo, a Vale, Petrobras, Itaú, tem porcentagens bem significativas. Esses caras que estão entrando vão entrar com 1%, então assim, é um impacto pequeno dentro do Ibovespa como um todo, mas é legal ter uma maior representatividade de outras empresas para quando a gente vê uma queda ou uma subida do Ibovespa, a gente saber do mercado de forma geral. Seguindo aqui, depois teve uma notícia muito positiva com relação ao primeiro navio de grãos saindo da Ucrânia, né? E isso é muito bom porque deixa o mercado otimista para desacelerar, né, as subidas da inflação por conta da queda no preço dos grãos. Então a gente viu isso e está vendo esse efeito por conta dos navios saindo lá da Ucrânia, e isso é muito positivo para o mercado de forma geral. Depois disso, aí um ponto negativo falando de comércio exterior, né? As tensões entre China e Estados Unidos começaram a aumentar, principalmente depois de uma visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos à ilha de Taiwan. Isso não soou muito bem lá na China, porque a China considera Taiwan pertencente ao continente dela, ela considera uma ilha rebelde. E os Estados Unidos já declarou defesa militar para Taiwan, então por isso que esse embate aí pode desencadear algo muito ruim. Além de uma guerra, né, de uma outra guerra, para nós aqui no Brasil, mais inflação, principalmente porque Estados Unidos e China são as duas principais economias do mundo e a gente importa e exporta muito para esses dois países. Então essa tensão lá entre os dois, né, entre China e Taiwan, é muito ruim, inclusive a China fazendo exercícios militares ali próximo da região, então isso é péssimo para o comércio exterior, beleza? Seguindo aqui, as criptos de forma geral elas andaram meio que de lado, né? Mas rolou uma notícia muito ruim que depois se mostrou melhor, né? A reação dela, que foi ataques hackers a carteiras que tinham a Solana na sua carteira. Então isso deu uma queda bem aguda ali, na casa dos 60%, mas a Solana se mostrou muito forte, então a galera que não teve o ataque quis resgatar e conseguiu. Então ela se provou ser sólida e logo depois voltou a subir. E aí quando eu falo cripto de forma geral, porque a galera acaba fazendo um efeito meio manada, aquilo ali tá ruim, acaba impactando os outros. Então sempre quando a gente vê uma notícia de forma geral, acaba impactando todas. Mas ela até que andou de lado e seguiu um bom caminho, tá? Outro ponto super importante aí nesses primeiros 15 dias de agosto foi a alta da Selic. O Copom elevou a taxa da Selic com uma previsão para os próximos meses continuar subindo, mas num ritmo mais desacelerado. Então a gente vê o impacto nos investimentos de renda fixa, obviamente, e a renda variável também esse mesmo movimento. A galera sai da renda variável e vai para a renda fixa por ter mais oportunidade, já que está pagando mais. Tá. Outro ponto positivo aí no mês foi a deflação de julho. Teve um registro de menos 0,68%, a menor taxa desde 1980, quando começou os registros, e muito puxado pela queda dos combustíveis, né? O governo interferindo ali nos preços para poder ter uma redução, tanto redução de imposto e por aí vai. Então a gente viu isso de uma forma super positiva.
Outro ponto marcado aí pela primeira quinzena é os balanços das empresas aqui no Brasil, então tiveram vários resultados. A gente viu que a maioria das empresas no índice Bovespa teve sim um resultado positivo comparando com outros períodos anteriores, então isso é ótimo para a economia. Por isso que a gente viu também o índice Bovespa nesses últimos dias dando um salto bem legal, depois a gente vai falar desses números. E aí, para finalizar, antes dos números de fato, 2 pontos aí pensando em finanças pessoais, né? Em julho teve recorde de 78% das famílias endividadas e 29% das famílias inadimplentes. Então isso é um recorde super negativo e é o efeito que a gente tem sentido, né? Desemprego, lojas fechadas, o preço muito caro, então as pessoas acabam se endividando para poder pagar as contas, escolhendo contas para pagar, e isso é o efeito que a gente vê aí. Porém, um resultado positivo que a gente viu também nesse mês é que a taxa de desemprego caiu para 9,3% no segundo trimestre. Então isso é ótimo. O presidente do Banco Central acha que vai continuar caindo mais e aumentar a nossa renda. Então é isso que a gente precisa. Ter mais, né, empregos para as pessoas conseguirem ter renda e conseguir pagar as contas e deixar de ser inadimplente, poder fazer negociações, etc. e tal. Tá? Então esse foi o grande destaque dos primeiros 15 dias. Vamos para o fechamento aí dos números. A gente pegou que no comecinho ali, né, no final de julho, comecinho de agosto, a Ibovespa estava 103 mil pontos, subiu para 113, uma subida de 9%. O S&P 500 estava 4.091, subiu para 4.297, uma subida de 5%. O IFIX 2.809, subiu para 2.902, uma subida um pouquinho menor de 3%. O Bitcoin 121 para 122, 0,43%, então por isso que eu falei que é mais de lado, né? E o dólar 5,28 caiu para 5,09, uma queda de 3,6% também. Então esses foram os números dos primeiros 15 dias. Vamos ver como vai desenrolar essas notícias, esses efeitos todos aí. E você, claro, eu vejo daqui 15 dias para o fechamento do mês.